Olá, vamos dar sequência então à nossa série WordPress básico. E nessa aula nós vamos falar sobre categorias. Bom, nas outras aulas nós vimos a parte de criação de conteúdo, tá? Então você aprendeu a criar o seu conteúdo de diversas formas, né? Seja da maneira mais fácil, através do editor padrão do WordPress, ou então aquela parte da edição visual, né? É, então, assim, você aprendeu a fazer a criação de conteúdo. Porém, existe alguns tipos de conteúdo que você precisa fazer uma categorização. O termo correto para o WordPress seria taxonomia, tá? Então, as taxonomias são coisas que te permitem fazer a classificação do seu conteúdo. Então, por exemplo, dá o exemplo mais básico que a gente tem hoje de classificação aqui no WordPress. Seria a parte das categorias dos posts. Então, acho que você já deve ter notado que quando você entra dentro de algum blog post, independente do site que você entre, tá? Sempre vai ter aqui um campo chamado categorias. Essas categorias, elas servem para você, né? Óbvio, categorizar o seu conteúdo. Então, vamos pensar assim que você tem um site que vende é, eletrodomésticos. E aí você cria bastante conteúdos para atrair o seu público-alvo e você é, faz essa categorização de acordo com o tipo de eletrodoméstico que você vende. Então você vai colocar lá, por exemplo, blog posts que fala sobre geladeiras, outros que falam sobre fogão, outro que fala sobre coifa, televisão e por aí vai, tá? Então, para você fazer a criação das taxonomias, ela é muito fácil e a gente vai aprender agora na prática, tá? Eu vou fazer um exemplo e depois a gente vai passar por outros demais para você conseguir entender melhor, tá? Então, assim, vamos exemplificar aqui com a criação de categorias para blog posts, tá? Então, vamos lá. Você vai entrar aqui, ó, em posts e depois ele vai ter aqui, ó, categorias. Tentem se lembrar desse formato aqui de tela. Tá vendo? Ele é um formato de tela diferente do formato de tela de criação de conteúdo, tá? Então vamos colocar aqui, ó, categoria A e vou adicionar categoria B, categoria C, qualquer categoria aqui, tá? Então assim, percebe que ele é bem diferente? Por quê? Porque você só pode cadastrar o nome e o slug. De vez em quando, raramente vai aparecer alguma outra opção aqui embaixo, por exemplo, nos casos que tem a descrição, mas quase nunca é utilizado isso, tá? Vai de acordo com a funcionalidade que o desenvolvedor fez para o seu projeto, ok? Então, assim, aqui é basicamente o mesmo menuzinho lá da área de criação de conteúdo. Então, você pode fazer uma edição rápida, trocar o nome, então, por exemplo, seria categoria D. O slug é a mesma coisa. Vou apagar porque eu quero baseado no meu nome. Ou então você pode excluir também, olha. Excluir e excluir. Como ele tem pouca informação, você pode ir para a área de edição completa também, mas ele não vai ter quase nada lá dentro, tá? Ó, só vai ter isso aqui mesmo. Nome, categoria, tá? O que você pode fazer é o seguinte: você pode criar categorias aninhadas, ou seja, com pai e filho. Não, vamos dar um exemplo aqui. Ó, categoria A1. E essa categoria A1 ela é filha da categoria A. Olha só. Categoria B1. Ó, errei aqui. Vamos editar. Você clica aqui,
muda e salva. Vamos voltar aqui para a categoria. Tá certo? Então ficou assim, você pode colocar vários níveis se você quiser. Agora vamos olhar aqui nessa página, como é que vai ficar? Olha só. Não apareceu. Mas é assim mesmo, tá? Porque o que que acontece? O WordPress, ele vai trazer, por padrão, tá? Ele vai trazer as categorias que contém conteúdos vinculados a ele. Então, como é que a gente faz para a gente vincular os conteúdos? A gente pode vincular isso de duas formas, tá? Ou a gente vem aqui ó, na listagem dos posts, olha só, e dá aqui ó, uma edição rápida. Então, vou marcar aqui esse conteúdo aqui. Ele é categoria A1. Vou marcar aqui algumas páginas, tá? Aleatórias. Categoria BB1. Categoria C. Deixa eu desmarcar aqui o sem categoria. Esse sem categoria, ele já vem por padrão do WordPress, tá? Então, podemos se mover. Olha só, tá vendo como agora apareceu? E o que que acontece com isso? Essas categorias, elas funcionam assim, por exemplo, ó, eu vou clicar aqui e pedir para abrir uma nova aba. Tá vendo? Ó, ele vai trazer o post somente os conteúdos que estão cadastrados na categoria A. Olha lá. Somente os conteúdos que estão cadastrados na categoria A1 e assim por diante, tá? Então, essa daqui é a forma de categorização mais básica que tem. Porém, existem outros tipos de categorização. Você vai ver que visualmente, para criar a categoria, ela é a mesma tela, tá? Só que ela pode ter funcionalidades diferentes, tá? Então, deixa eu mostrar aqui para vocês uma outra forma de vocês mudarem as categorias. Seria aqui, ó, nessa barra da direita da tela de edição completa, tá? Então, ó, nesse exemplo, esse tipo de conteúdo aqui, que é o tipo de conteúdo variações, ele tem diversos tipos de taxonomia, tá? Então, ó, ele tem tipos, cores, estilos, bases e acabamento. Então, se você notar aqui, ó, vamos abrir alguns aqui para você ver, ó. Cada um, tá vendo, ó? Você tem conteúdos diferentes, né? Que são formas de categorização, uma diferente da outra, tá? E aí, como eu comentei com vocês, olha só esse exemplo aqui de como foi feito. A gente pegou essas diversas formas de taxonomias, essas diferentes formas de classificação e transformamos ela em filtros para poder fazer a busca dos conteúdos. Então, por exemplo, ó, vamos colocar aqui mural. Ó, mural procurar, ele já faz o filtro por aquilo, tá? Então, assim, isso é só um exemplo do que nós podemos fazer com as taxonomias, tá? Eu vou pegar aqui um outro exemplo para você entender. Olha só. Nesse caso aqui, nós criamos um tipo de conteúdo chamado banner, ó. Banner principal, que é esse cara aqui, ó. Tá? E como que a gente fez? A gente criou uma taxonomia chamada categorias de banner. Olha só. E aí aqui nós temos, ó, banner principal e banners secundários. Aqui na minha home seria assim, ó, banner principal é esse grandão aqui de cima e banner secundário seria esses menorzinhos aqui. Olha como é que vai ficar isso daqui na minha edição de página. Aqui na minha edição de página eu utilizei um elemento
chamado grade. Tá? Então, ó, no caso, isso daqui é o elemento chamado carrossel. A diferença de grade e carrossel é que, assim, quando é carrossel, ele faz esse movimento para o lado, ó. E quando é grade, ele coloca um embaixo do outro. Mas, assim, o que importa para você nessa videoaula é o que é o seguinte. Eu vim aqui, ó, nesse elemento de carrossel. Ó, eu pedi para mostrar os tipos de conteúdo do tipo banner e trazendo somente essa categoria. Então, quando eu for lá e criar mais um banner e marcar ele do tipo banner principal, ele já vai aparecer automaticamente aqui na tela. Tá? Então, conseguem entender a capacidade e a flexibilidade que a gente tem se a gente trabalhar com a parte das taxonomias corretamente? Tá? Então, assim, bem fácil de vocês trabalharem com as taxonomias e fazer a classificação dos seus conteúdos, tá? Agora sim, vamos tentar teorizar um pouco sobre como montar essas taxonomias, tá? Você percebe que a gente pode alinhar elas aqui, né? Ah, deixa eu mostrar um outro tipo de taxonomia para vocês também. Ela é pouco utilizado, tá? Mas também permite que a gente faça uma classificação. É o seguinte, existe aqui a parte das categorias, né? Que é assim, e existe a parte das tags, aqui para os blog posts. A única diferença é que uma não permite fazer o aninhamento, né? Então colocar pai e filho, e o outro permite, tá? Quando um caso é utilizado e o outro não. Normalmente, categorias é utilizado para segmentações maiores. Então, eu gosto de dar o exemplo do supermercado. Então, por exemplo, assim, você está andando lá no supermercado, aí você tem a seção de cereais. Aí você entra lá dentro, tudo que é de cereais está lá dentro. Aí você entra no próximo corredor, está escrito frios. Lá dentro tem. Isso seriam as categorias, tá? As tags seriam mais utilizadas para você esmiuçar mais aquela categoria, tá? Então, por exemplo, assim, você tem lá arroz integral, arroz branco, arroz japonês, arroz vermelho. Então, quando você precisa segmentar muito pequenininho assim, utilize essa parte de tags. Caso contrário, você pode fazer isso também na parte de categoria, tá? Normal. Isso aí vai da sua própria classificação. Foi um comparativo mais só para vocês entenderem como é que funciona. Beleza? Então, pessoal, sobre a parte de categorias e taxonomias, é isso. Ficamos por aqui e lembre-se, se você tiver dúvidas e sugestões, coloquem nos comentários que teremos o maior prazer em ajudar vocês, ok? Então, até a próxima aula.